Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez, na presença de Deus aqui, né? Saudando a vocês com a paz do Senhor e uma boa noite em Cristo Jesus, né? Ao Senhor nosso Deus seja toda a glória, a Ele todo louvor, domínio, poder, sabedoria e ações de graças. Toda a glória ao Senhor que nos deu esse dia, fez este dia, e aqui estamos debaixo da sua potente mão, debaixo da sua graça, diante da sua presença e debaixo das suas potentes mãos. Ao Senhor toda a glória, que o nosso Deus nesse momento receba, todo louvor, toda a glória, a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa ação de graças. Que o nosso Deus receba nessa hora a nossa vida, espírito, alma e corpo, e nos abençoe no sangue de Jesus, no poderoso sangue de Jesus, no eficaz sangue de Jesus que tira o pecado do mundo, né? Que o Senhor nos lave no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro de Deus, e nos purifique para Deus, né? O nosso Deus é um Deus santo, nós somos imperfeitos, né? Temos em nós a herança de Adão, mas temos em nós também a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Fruto da obra e da justiça de nosso Senhor Jesus. Como a própria palavra nos diz, que nós, da sua justiça, recebemos graça sobre graça, né? Favor sobre favor, misericórdia sobre misericórdia, perdão sobre perdão. A Ele, pois, todo louvor e toda glória. A Bíblia diz que com o Senhor está o perdão, para que Ele seja temido, né? Nós tememos a Deus e reverenciamos ao Senhor. É bom estarmos aqui na presença do Senhor, é bom estarmos aqui na presença do nosso Deus, unidos na mesma fé e oração. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e fazermos juntos uma oração ao Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti, reunidos diante da Tua presença, onde estamos, todos nós, Senhor, unidos na mesma fé, diante do mesmo Senhor e Deus, invocando ao mesmo Deus Todo-Poderoso, rendendo graças ao Senhor, unidos na mesma fé, para buscar a face do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para agradecer ao Senhor, meu Pai, tudo que o Senhor tem feito por nós, todo o teu cuidado, toda a sorte de bênçãos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai amado, e louvamos e damos graças a Ti também, por esse momento e essa oportunidade, em que nós, unidos na mesma fé, num só propósito, diante da Tua presença, como igreja do Senhor, reunida, ainda que fisicamente espalhada, mas no Espírito, reunida contigo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos todos agora unidos com o Senhor. Graças Te damos, porque mesmo distantes podemos estar unidos com o Senhor, na presença do Senhor, em nome de Jesus, por obra do Teu Santo Espírito, meu Pai. Por isso, Deus, Te louvamos e agradecemos e pedimos a Ti a Tua bênção para a leitura da palavra, a exposição da palavra e a compreensão da palavra, para a nossa edificação e para que se cumpra e se faça a Tua vontade e para a glória do Senhor. Por isso, Deus, abençoa a esse momento de oração, de comunhão, de leitura e de unidade da Tua igreja agora, reunida nesse lugar, por este meio de comunicação. Nos abençoa nesse momento, meu Pai, de modo especial. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e agradecemos desde já. Nos conduza e nos abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu gostaria, como eu havia dito aí alguns dias atrás, na sexta-feira passada, né, que falaríamos a respeito da vinda do Senhor Jesus, né, que é um assunto polêmico, há muitas linhas de entendimento, de segmento, né, há aquela coisa
norte-americana de arrebatamento para que a igreja não fique aqui no período da grande tribulação. Eu digo para você que a igreja já passou por várias grandes tribulações muito grandes, né? A igreja, hoje nós não vemos mais assim, mas antigamente, hoje não vemos tanto, né? Mas antigamente cristãos, nós todos sabemos, eram atirados às feras, né? Como espetáculo, né? Em Roma, né? Em outras cidades do Império Romano, eram entregues às feras, lançados às feras, eram decapitados, eram queimados vivos, eram encerados e incendiados para fazer iluminação, né? Então, tantas atrocidades foram feitas ao povo de Deus, foram escravizados, foram exterminados, né? Contudo, a igreja do Senhor permanece, né? Porque ela é a noiva de Cristo e com isso ninguém tem condições de eliminar, de acabar com a noiva de Cristo. Ninguém nunca teve, jamais terá essa condição. Pelo contrário, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela é fortalecida, mais ela é revestida do poder de Deus. Muitas pessoas pensam que quando vier o período da grande tribulação vai ser o fim, vai ser o maior período de manifestação do poder de Deus na vida do povo dele, né? O próprio Deus os revestirá de poder. O próprio Deus dará toda a intrepidez, toda a autoridade, toda a força, todo o vigor, toda a convicção de fé para poder enfrentar, passar por aquilo e chegar onde temos que chegar, né? O nosso Senhor Jesus morreu crucificado, né? Jesus não chegou aqui dando tiro de canhão em ninguém, trazendo exército, decapitando pessoas, prendendo, matando, fazendo justiça. Jesus não fez isso. Ele veio, ele deu a vida dele por nós, para que a nossa vida seja salva, né? O final da nossa fé, o objetivo final da nossa fé é a salvação da nossa alma, né? É para isso que Jesus veio, né? Para salvar a nossa alma. Salvar de quê? Salvar, em primeiro lugar, do pecado que nos mata e, em segundo lugar, nos salvar da ira que há de se manifestar, né? Da ira de Deus, da ira de julgamento de Deus, né? Deus não vai manifestar a ira dele na terra e depois está tudo bem, não. Ele vai manifestar a ira dele na terra, sim, mas sobre aqueles que estarão debaixo da sua ira, não sobre os seus filhos, né? Seria até injusto, né? O Filho de Deus receber da ira de Deus, né? Estando vivendo em obediência e injustiça. A ira de Deus virá sobre aqueles que estarão em desobediência e em rebelião contra o Senhor, tá? Então, assim, Deus preservará a sua igreja em todo o tempo, sempre preservou. Ah, mas morreram, meus irmãos. Mas vocês não sabem a glória que está preparada para eles. Cristo morreu na cruz do Calvário, né? Foi obediente até a morte de cruz, tá certo? Obedeceu a Deus que o enviou até a morte de cruz, mas o Senhor também o glorificou com uma glória sobremaneira, né? Pelo que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, tá certo? Então, a obediência é isso aí, né? O mundo ele foi amaldiçoado, o mundo foi entregue ao príncipe deste século por causa do pecado do homem, por isso que as coisas são da forma que são, mas o que nos espera é a glória de Deus, como nós lemos aqui em Tessalonicenses, o que está preparado para nós é o reino de Deus e a glória de Deus. É isso que Deus tem preparado para nós, né? A visão, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, ele nos mostra o que Deus tem preparado para nós. Não é carro, não é dinheiro, não é riqueza, não é fama, não é empresariado, não é glamour, não. Aqui na terra tereis aflições. Ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? No livro dos Salmos está escrito, muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor o livra. Então ninguém pense, né, que Jesus veio para enriquecer servo, para fazer o crente prosperar, ficar famoso, enriquecer, se tornar empresário. Isso é conversa de homem, isso é conversa de enganador, de mentiroso, de falso profeta, tá certo? O verdadeiro profeta ele tem que falar o que diz a Bíblia, né? Não o que ele quer dizer, tá? E a Bíblia nos diz que haverá problemas e que as coisas irão piorar muito, mas que o Senhor chegará o momento em que levará a sua igreja. Então, para mim, na minha visão, a melhor narrativa dos eventos finais está escrito no Evangelho segundo Mateus, narrativa de Mateus, capítulo 24, tá certo? A partir do versículo 3, tá? Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 31, tá bom?
Porque do 32 ao 44 é uma exortação de vigilância, ou seja, Jesus ele nos diz tudo o que nós precisamos saber e ele nos manda vigiarmos e estarmos prontos e preparados para o momento da sua vinda. Esse aqui é o detalhe, todos nós devemos estar preparados para o dia do encontro do Senhor. Seja vindo ele na sua glória, seja nós partindo dessa vida também, né? Porque a promessa da sua vinda é antiga, irmãos. O sétimo depois de Adão, Enoque, né? Que foi trasladado, Deus o tomou para si, né? Que andou com Deus e a tal ponto que Deus o levou para si. Enoque não morreu, Deus levou para si. Enoque escreveu no livro dele que é o seguinte, ele profetizou dizendo, eis que é vindo o Senhor, né? Na sua glória com as suas santas miríades de anjos, né? E ele traz consigo o seu galardão para dar a cada um, para retribuir a cada um segundo o fruto das suas ações. Então o sétimo homem depois de Adão, ele já profetizou a vinda do Senhor. Depois disso passaram-se um monte de anos, e houve o dilúvio, e o pós-dilúvio, aqui estamos nós, né? Veio Cristo, estamos a 2020 da era de Cristo, da era cristã, tá certo? Do ano do Senhor, o ano Domini, né? O ano do Senhor. Estamos aqui e a promessa da sua vida está de pé, né? O apóstolo Paulo disse que o Senhor não tarda a sua vinda, perdão, o apóstolo Pedro, o Senhor não tarda a sua vinda, mas ele é longânimo querendo que todos se salvem, né? Então a promessa da sua vinda está de pé. Paulo disse que hoje estamos muito mais próximos da sua vinda do que quando nós abraçamos a nossa fé em Cristo Jesus. Então vamos ver aqui essa narrativa, o que é que o Cristo falou para a gente, o nosso Senhor falou para a gente. Depois ele conta uma parábola da figueira, falando a respeito da vigilância, a necessidade de vigilância. Mas todos nós precisamos estar prontos, né? Quantas pessoas morreram de lá para cá, né? Até hoje, quantas pessoas morreram? Tá certo? Jesus já voltou para essas pessoas, né? Para julgamento. A epístola aos Hebreus diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, seguindo-se após a morte o juízo. Tá bom? Vamos ler o que é que o Senhor fala a respeito dos eventos finais na terra, antes que chegue o fim, o que é que tem que acontecer. Tá? Capítulo 24, a partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, e lhe perguntaram, dizendo, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Né? Nessa primeira passagem aqui, Cristo fala de que antes da sua vinda vai aparecer muitos falsos cristos, né? E vão enganar a muitas pessoas, tá certo? Mas vai haver guerras e rumores de guerras, né? Fomes, terremotos, né? No livro na narrativa segundo Lucas fala epidemias, né? Epidemias, vai haver todo esse tipo de coisa. Haverá uma grande perseguição contra o povo de Deus, haverá uma grande ira contra o povo de Deus, né? Que isso aqui está associado lá ao que João escreve em Apocalipse capítulo 13, né? Grande perseguição ao povo de Deus na terra. Cristo está falando que antes que ele venha, vai ver tudo isso, tá certo? Só que essas coisas são o princípio das dores. E aquilo que eu falei aqui na sexta-feira, que dores? Dores de parto, né?
como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, dores de parto. Dores de parto, ela começa com as contrações, e com o passar do tempo elas vão se intensificando, né? As dores aumentam muito mais, e o intervalo de tempo entre uma e outra contração diminui, até que a criança tem que nascer, tá certo? Então o que é que acontece? O Senhor fala de guerras, rumores de guerras, eu gosto daquela versão também lá do Evangelho de Lucas, epidemias, fomes e terremotos, tá certo? Nação contra nação, reino contra reino, e é o que nós estamos vendo aí, tá certo? Cada vez mais guerras, cada vez mais rumores de guerras, tá certo? Então não é o fim ainda, é o princípio das dores. Há um outro sinal que Jesus também fala, né? Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, a iniquidade vai se multiplicar e por causa da multiplicação da prática do pecado, o amor de muitos, ou melhor, de quase todos, irá se esfriar, né? A gente vê poucas atitudes de amor hoje em dia, né? Aquilo que às vezes até parece amor, na realidade é mais é marketing, infelizmente, né? Pouca gente hoje tem o verdadeiro amor, o amor de Deus, o amor de Cristo, né? Cristo diz também um outro sinal antes da sua vinda: o evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim, né? Cristo dá mais uma outra dica da proximidade da sua vinda, aqui do versículo 15 em diante. Ele fala a respeito da grande tribulação, do 15 ao 28, onde ele diz: quando, pois, vires o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, ou seja, grande aflição, né? Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, grandes prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Um outro sinal: os eleitos não serão jamais enganados. O eleito ele pode ver o que vê. Se não for do Senhor, meu irmão, o Espírito Santo testifica no coração dele. Vede que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, ele está ali no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, às vezes as pessoas ficam com aquela coisa, não, porque vai haver um arrebatamento, ninguém vai ver, as pessoas vão sumir, tem até filme com isso. A Bíblia diz, meu amigo, Jesus disse, se disser que ele está ali, não acredite. Se disser que ele está lá fora, não vá para lá. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Ou seja, todo olho verá. Lá em Apocalipse, o apóstolo João escreve, eis que todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram. Todos verão. A vinda do Senhor será um evento que todos verão na terra. Não vai ser algo secreto. Opa, sumiu o crente, sumiu o fulano, o avião está ali, o cara está dirigindo, o cara sumiu do carro, o carro bateu. Não é nada disso. Não é nada disso. Entendeu? Não é nada disso. É coisa de filme americano. Você vê que Jesus diz que todo mundo vai ver. Todo mundo verá a vinda dele. Do mesmo jeito que o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele diz, logo em seguida, versículo 29, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, como disse lá Enoque, o sétimo depois de Adão, né? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É como o apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 4, né? Paulo fala, porquanto mesmo o Senhor, dada a sua palavra de ordem, versículo 16, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre, com o Senhor para sempre. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então vejam bem, irmãos, Jesus fala que ele vem, mas antes da sua vinda, haverá muita dor, haverá muito sofrimento, haverá uma série de problemas, haverá guerra, rumor de guerra, haverá epidemia, haverá fome, haverá pestes, haverá todo tipo de problema, nação contra nação, reino contra reino, muitos falsos profetas, ou seja, o panorama da terra deve estar o caos, né? A terra vai estar o caos, o amor de muitos se esfriando, o pecado se multiplicando cada vez mais, e aí chega um momento em que o abominável da desolação, né? Que nós podemos claramente entender que é o anticristo, né? O abominável da desolação esteja no lugar santo. Onde é o lugar santo? É lá em Jerusalém, no templo, né? Ocupando o templo. Aí você vai ver aquela segunda parte lá onde Paulo fala dos fatos que precedem a vinda de Cristo, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? Onde Paulo diz assim, olha, a respeito disso ninguém vos engane, de modo nenhum, capítulo 2, versículo 3, da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, porque isto, ou seja, a vinda do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, né? Então vocês vejam, primeiro vai ter que haver uma série de coisas, o mundo vai estar o caos, a apostasia, a gente já está começando a viver a apostasia, porque grandes massas de pessoas hoje se dirigem à igreja não para o arrependimento dos pecados, não para uma comunhão com Deus de fato, não para intimidade com o Senhor, não porque tem prazer no culto ou na presença do Senhor, não porque amam a Deus, mas porque querem alcançar alguma coisa, querem resolver os seus problemas, querem ser felizes, né? Ou seja, é como se não tivesse esperança nenhuma na vida eterna, né? O que eles querem é a felicidade aqui na terra e não aquilo que Deus está preparando e tem preparado para nós. O apóstolo Paulo ele diz que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, tá certo? Então vejam só, Cristo disse que a coisa vai ficar ruim e vai piorar, isso é só o princípio, vai ficar muito ruim, o mundo vai chegar ao caos, o evangelho ele estará sendo pregado, mas vai chegar o momento em que o filho da perdição, ele vai se assentar no lugar santo, ele vai se ostentar como Deus, e aí vai ser aquele período de grande tribulação, né? Aquele período de grande tribulação, quando o Senhor diz de quem falou o profeta Daniel, quem lê, entenda, né? Ou seja, só que esse período de grande tribulação ele vai ser um período encurtado, né? Ele não vai ser um período tão extenso. Vejam só, há quantos meses nós estamos vivendo nessa situação aí da pandemia do coronavírus, né? Já está incomodando, né? Já está cansado, né? Todo mundo quer voltar à vida normal, né? Chega de isolamento, de afastamento. Poxa, isso é chato, isso é ruim. A gente não pode encontrar o pai, não pode encontrar a mãe, não pode encontrar o avô, não pode visitar o irmão, não pode fazer aquilo, outro, né? Preservando a saúde dos outros, né? A gente se afasta para preservar não somente a nossa saúde, mas também a saúde dos outros, né? Às vezes as pessoas não compreendem, elas desprezam, elas dizem, eu não tenho nada, o outro também não vai ter.
Será que é assim? Será que vai ser assim porque eu não tenho nada? Ou eu não tenho nada, ou eu sou assintomático? Aquela pessoa que eu vou visitar, será que vai também reagir dessa mesma forma? E se ela ficar grave, em estado grave? E se ela vier a morrer, né? Por uma ignorância, né? Então, hoje está ruim, a gente sente saudade das pessoas da família, a gente evita o contato, a gente está cheio de cuidado, a gente está cheio de procedimentos e tal, e o tempo está passando, e nessa brincadeira, né, a gente já vai entrar no mês de maio, daqui a pouco, né, na sexta-feira que vem já é maio, e essa coisa está desde o mês de março já acontecendo, ou seja, a gente já quer muito que a vida volte ao normal. Oramos a Deus, temos que orar a Deus, a gente não vai orar a Deus para piorar, que a gente não é maluco, a gente vai orar a Deus para Ele usar de misericórdia e nos dar paz nesse momento, e também para que Ele faça esse mal passar em nome do Senhor, né? Então nós vamos orar, é isso que nós temos que orar, nós temos cérebro, nós temos entendimento, nós temos a graça de Deus, e nós sabemos que Deus, ele acima de todas as coisas, Ele é um Deus misericordioso, tá bom? Então, onde é que nós estamos aqui? Vai haver aquele período de tribulação, a tribulação vai ser, né, encurtada, né? Mas essa tribulação não vai ser coisa de 6 meses, 3 meses, né? Biblicamente, nós podemos compreender que será por um período de 3 anos e meio. 3 anos e meio, irmãos. Onde a situação vai piorar muito, onde haverá a grande perseguição contra o povo de Deus, onde muitos servos de Deus pagarão, sei lá, qual o termo que a gente pode dizer, com a sua vida para defender a sua fé, né? É a sua vida pela sua fé, né? Acontecerá isso, está escrito, vai acontecer, não tem estratégia que faça mudar, não tem oração que faça mudar, pelo contrário, tudo isso acontecendo, vai acontecer o que há de melhor para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que buscam ao Senhor, para aqueles que querem a Jesus, para aqueles que não estão interessados no que Deus pode dar, mas naqueles que amam a Deus pelo que Ele é, por quem Ele é, né? Então, após essa tribulação, né? Após essa grande tribulação, logo em seguida a tribulação daqueles dias, né? O sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, estrelas cairão do firmamento dos céus e os poderes dos céus serão abalados. Aí sim aparecerá o sinal do Filho do Homem. Aí Jesus virá buscar a sua igreja, né? É como ele diz aqui, que ele enviará os seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus, né? Então, é um relato do que nós precisamos saber. Então, hoje, qual o período que nós estamos vivendo? Estamos vivendo o princípio das dores. Só que as dores, irmãos, terá meio e fim, né? Vai doer, está doendo, vai doer mais, vai doer muito mais, vai doer a ponto de ficar praticamente insuportável, mas vai chegar ao fim. E quando esse fim chegar, vai ser o momento final em que o Senhor separará o joio do trigo, o trigo do joio, tá certo? Vai ser aquele momento, como Jesus fala, no momento da ceifa, que é o fim do mundo, onde Ele enviará os seus anjos, né? E separará dos bodes as ovelhas, né? E aí nós sabemos o restante. Então, esses são os momentos que nós estamos vivendo. Se prepare, porque daqui para frente as coisas irão se tornar mais difíceis. Vai haver mais terremotos, vai haver mais tsunami, vai haver mais temporal, vai haver mais rumores de guerra, vai haver mais guerras, tá certo? O amor vai se esfriar de quase todos, o pecado vai se multiplicar assustadoramente, tá certo? Mas o evangelho do Senhor, ele será pregado a todas as nações para testemunho, e aí, meus irmãos, aí virá a grande tribulação. Aí virá a grande tribulação. Então, ou seja, guarde isso no seu coração, leia, né? Você vê que aqui Mateus 24 fala isso, no versículo 32 ao 44 fala, ó, quando você vê essas coisas acontecerem, fique preparados, né? Fiquem preparados, né? Ou seja, estejam preparados. Então, nós que somos de Cristo, que buscamos a Deus, que queremos intimidade com Ele, né? Eu não sei, assim,
eu falo por mim, irmãos, né? Eu não sei assim se é o... Enfim, onde é que eu quero chegar? Existe uma diferença entre as pessoas que buscam a Deus. E essa diferença está na razão pela qual elas buscam a Deus. Pelo que você busca a Deus. Você busca a Deus? Qual a razão de você buscar a Deus? Qual a constância de você buscar a Deus? Como você busca a Deus? O que você tem na mente, no coração, quando você está em comunhão com Deus ou busca a Deus? Essa é a diferença. Onde lá no livro do profeta Malaquias, né, ele diz, e mais uma vez eu mostrarei a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, né? E o Senhor os poupará, como um pai poupa aos filhos que o servem. Entendeu? Então Deus mostrará a diferença entre os que obedecem e os que não obedecem. Todo mundo crê em Deus, mas nem todo mundo obedece a Deus. Todo mundo crê no Senhor, mas nem todo mundo busca ao Senhor. Muita gente acredita em Deus, mas pouca gente está servindo a Deus, está querendo Deus, está andando com Deus, está vivendo com o Senhor, né? Então essa é a diferença. E é para isso que você tem que estar pronto. Porque quando chegar a hora em que o Senhor há de retribuir a cada um segundo o fruto das suas ações, meus amados, essas coisas serão pesadas diante de você, né? Há uma passagem bíblica que me marca muito, é quando o rei Belsazar, quando o rei Belsazar, ele dá aquele banquete lá em Babilônia, ele manda trazer os vasos de ouro, os utensílios de ouro da casa do Senhor e põe vinho e bebe, né? Ele reuniu toda a elite de Babilônia, né? E enfim, ele faz aquilo. E no momento em que eles estão se alegrando no vinho, aparece uma mão e escreve na parede lá, numa língua que ele não conhecia. E chamaram Daniel, profeta, para interpretar. Chamaram muita gente, muitos sábios e magos e astrólogos, enfim, ninguém soube interpretar. Mas chamaram Daniel e disseram, olha, no teu reino há um homem que tem o espírito excelente, o espírito dos deuses santos, né? Que na realidade é um só Deus, tá? Manda chamar ele, que certamente ele sabe interpretar. Ele vem, ele chega, quando ele vem, ele interpreta. Ele diz, olha, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Você entendeu, meu irmão? Pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Então isso é que faz a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre aquele que crê e o que crê e serve. Entre aquele que tem a fé e aquele que, além da fé, tem as obras. Aquele que, pelas obras, testifica da fé. Então, em nome do Senhor, veja como você serve a Deus. Veja como você busca a Deus. Veja como você se aproxima dele. Qual a razão? Qual o objetivo da sua aproximação do Senhor? Da sua comunhão com ele? Né? Pense nisso, para que você não seja pesado na balança e tenha ficado em falta. Entenderam, irmãos? Porque tudo isso aqui que está escrito se cumprirá. Há várias linhas de pensamento, de filosofia, de teologia, de esoterismo, de espiritualismo, que falam um monte de coisas a respeito e tal. Meu irmão, eu digo uma coisa, isto aqui é o que vai valer, isto aqui é o que vale, o que vai se cumprir. Escreva. O próprio Deus, ele diz no final, lá em Apocalipse 21, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreva. Você pode escrever, meu irmão, que vai ser desse jeito. Aí não tem oração disso, oração daquilo outro, né? Você vê crente por aí dizendo, não, porque há estratégia para isso, estratégia nenhuma. A estratégia é ser fiel a Deus, é ser obediente a Deus e servir ao Senhor. Estratégia é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Estratégia é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a estratégia. Tudo que está escrito se cumprirá, meus irmãos.
tudo que está escrito se cumprirá. Não tem para onde correr, é mais fácil passar os céus e a terra do que as palavras do Senhor deixarem de ser cumpridas. Você entendeu? Então, eu oro por você, e eu oro com você, para que você tenha conhecimento do Senhor, e se apegue ao Senhor, e se chegue ao Senhor. A Bíblia diz, porque disso depende a sua vida e a vida da sua posteridade, a vida dos seus, da sua descendência. Então, meus amados, como diz lá no livro do profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Busquem a Deus, mas busquem com um coração sincero, quebrantado, para conhecê-lo. Não somente para dizer, Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso disso, preciso daquilo. A gente precisa de um monte de coisas. E a Bíblia diz que Ele sabe tudo o que nós precisamos, antes de nós abrirmos a nossa boca. Então não se preocupe tanto com o que você precisa. Coloque diante dele, peça a ele. Mas eu digo uma coisa, busque ele muito mais para ter comunhão com ele. Jesus promete lá no Apocalipse, ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Como eu venci, me assentei com meu Pai no meu trono. Olha que tipo de coisa. E tem gente aqui preocupado com a coisinha da terra, com outra coisinha da terra, outra coisinha ali, outra coisinha, ganhar dinheiro, ficar rico e ser empresário, ser chefe. Jesus está dizendo, rapaz, você vai se assentar comigo no trono da glória do Deus de todo poder, do Criador e daquele que rege o universo e todas as coisas. Daquele que está escrito a respeito dele, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É neste trono de glória, no trono da glória de Deus, que você vai sentar se você vencer. Por isso Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, né? Está escrito lá no Apocalipse também, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até morrer, nem que custe a sua vida, mas não negue a sua fé. Você vai receber a coroa da vida eterna. Já imaginou, meu querido, que é a coroa da vida eterna? Existe vida eterna, existe morte eterna também. Tá certo? Então o Senhor tem um reino e a glória dele preparado para nós. Ele preparou um reino para nós desde a fundação do mundo. Tá? Essas coisas acontecerão, é necessário que aconteça, se cumprirá porque está escrito e vai se cumprir, tá certo? Não há como mudar, não há estratégia, não há nada. Digo só uma coisa, ser fiel até a morte, persevere até o fim, faça a vontade do Pai, né? Siga a paz com todos e a santificação, socorra o necessitado que está perto de você, né? Socorra o necessitado que está perto de você, socorra alguém que precisa de um pão, de um sapato, de uma camisa, de um cobertor, de um conselho, né? Socorra as pessoas de oração, de aconselhamento, de intercessão, enfim, socorra as pessoas que estão próximas a você, socorrendo a elas, é a Jesus mesmo que você estará fazendo, e é isso que vai contar lá no juízo. Não é a igreja que você congregava, não é a função que você tinha dentro da igreja, não é quantas vezes você ia no culto. Tudo isso é necessário, tudo isso é preciso, mas o que vai ser contado é o seguinte, o que é que você fez pelo necessitado? O que é que você fez pelos meus pequeninos? Isso é o que vai valer. Então, queridos, em nome do Senhor, em nome de Jesus, é tempo de abrirmos os olhos e enxergarmos que as dores de parto já começaram, as contrações já começaram, e elas irão se repetir em períodos muito mais curtos e com maior intensidade. Então, estejam preparados, como Cristo disse, olha, vigie, aprenda a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber que o verão está próximo. Tá certo? Então as coisas já estão começando a acontecer, já estão acontecendo cada vez mais. Saiba que o verão está próximo, a vinda do Senhor está próximo. Irmãos queridos, que Deus abençoe vocês, que dê graça, que dê sabedoria, que dê fé.
nesse momento em que nós estamos vivendo e o que nós viveremos daqui para frente. É o princípio das dores, está aqui na Bíblia. As dores, né? A gente está sentindo um pouco. Hoje veio uma pandemia, né? Veio uma pandemia. Nós estamos vivendo isso, né? Que está atingindo muita gente, contaminando muita gente e morrendo pouca gente, né? A gripe espanhola matou quase 50 milhões de pessoas, né? A gripe espanhola, o camarada contraía a gripe espanhola, em aproximadamente 6 a 8 horas ele estava morto, né? Não tinha jeito, né? E imagine você, então, hoje nós estamos vivendo uma pandemia que está matando 0,25% dos infectados, né? Ou seja, uma quantidade muito pequena, muito baixa, insignificante. A gripe espanhola matou praticamente 1/4, né? 1/4 dos infectados, ou seja, 25% dos infectados morreram, né? Então vejam só, daqui para frente tudo pode e certamente irá piorar. Mas entrega a tua vida ao Senhor Jesus, confia nele e o mais ele fará. Oremos ao Senhor? Oremos. Pai querido e amado, nós oramos a Ti, Senhor, Te louvamos em nome de Jesus, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, nos colocamos em Tuas mãos, nos entregamos ao Senhor, nossa vida, espírito, alma, corpo, nossos pensamentos, nossa força, nossa vontade, nossas fraquezas também, entregamos a nossa casa, a nossa família, os nossos projetos, as nossas necessidades, Senhor, entregamos tudo a Ti. Entregamos nossa vida ao Senhor nessa hora. Nós nos entregamos a Ti. Nós nos entregamos a Ti. Nós nos colocamos em Tuas santas e poderosas mãos. Mas também, Senhor, apresentamos a nossa cidade, a nossa nação, o povo dessa terra, Pai. E pedimos a Tua misericórdia, que o Senhor traga depressa a solução deste problema, que o Senhor desfaça este mal, em o nome de Jesus, e que o Senhor conceda graça e misericórdia a toda a nossa casa, a toda a nossa família. As Tuas misericórdias também, Senhor, venham sobre a nossa nação e sobre todas as outras nações que estão assoladas e sofrendo por esta pandemia, meu Senhor. Em o nome santo de Jesus, nos guarda debaixo das Tuas asas, nos põe em segurança, debaixo das Tuas potentes mãos. Em o nome do Senhor pedimos, nos dá cada dia mais conhecimento do Senhor, para que possamos, ó Deus, fazer somente aquilo que Te agrada. E no mais, meu Pai, que venha o Teu reino e que se faça a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Toma nas Tuas santas mãos nossa vida e nos abençoa segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a graça salvadora e poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Paz seja com todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana em Cristo, debaixo do amor, do cuidado e da proteção do Deus Todo-Poderoso. Seja sal na terra, seja luz no mundo, esteja pronto para a vinda do Senhor. Deus te abençoe, ótima semana, em nome de Jesus. Amém.